Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, domingo agitado em São Januário. Hoje há a previsão da chegada do Zé Ricardo aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Amanhã o Zé Ricardo já se encontra aí com a diretoria fake e o Zé Ricardo vai conversar pessoalmente com alguns jogadores os quais o Vasco da Gama abriu negociação. E com relação à situação de reforços, iremos dar uma atualizada de forma responsável, de forma sensata, passando aqui todas as fontes para vocês, para que a gente não financie essa gestão golpista, certo? Hoje a gente teve novidades aí com relação ao Luan, que jogou lá no Atlético Mineiro, e tivemos novidades também com relação ao Jorge Ricaldi. Então a gente vai explicar tudo para vocês. Se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Eu peço a você para deixar o seu like, ou se você preferir o seu dislike, para avaliar o nosso conteúdo. E por favor, ativem o sininho para que vocês tenham ciência todas as vezes que a gente vier postar vídeos. Bom, meus amigos, é o seguinte: Zé Ricardo chega hoje, no domingo ainda, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e o Zé Ricardo será apresentado amanhã. Junto com o Zé Ricardo, chega aí no departamento profissional de futebol do Vasco da Gama o Fábio Eiras, que trabalhou com ele lá no Botafogo para a função de preparador físico. E junto com o Fábio Eiras chega também o Sandro Gomes, que será analista de desempenho do Vasco da Gama. Profissional este que estava lá no Flamengo. O Zé Ricardo, ao chegar aqui no Brasil, a partir de amanhã, já irá participar de forma ativa aí nas negociações dos jogadores que estão sendo pretendidos pelo Vasco da Gama, certo? Inclusive a notícia vindo aí da assessoria de imprensa do Vasco da Gama, cuja qual o Jorge Salgado, antes do Natal, vai dar aí uma coletiva, onde ele deve falar sobre a situação do planejamento do futebol, assim como a SAF, entre outros assuntos aí da política do clube. Destaque do dia hoje foi o Nenê. O Nenê que passou um grande período das suas férias lá em Paris, na França. Ele simplesmente hoje postou um vídeo aí treinando em pleno domingo aí, e o Nenê está muito inteiro aí fisicamente. Então parabéns ao Nenê pela dedicação. Com relação à situação aqui do jogador Yuri, hoje teve uma festa, queima de fogos lá na casa do Yuri, no portão dele, aqui na Pavuna, perto aqui da minha casa. E é o seguinte, o Yuri, né, com bastante moral aí com os torcedores vascaínos. Além do Yuri, o Vasco da Gama anunciou Thiago Rodrigues, Luiz Candá, Edmar e Yuri Castilho, praticamente sacramentado com o Vasco da Gama. E o Vasco continua mapeando aí o mercado. A situação aqui dos pretendidos a gente vai passar para vocês aqui, falando da zaga até o ataque. O Anderson Conceição
tem tudo para ser o sexto reforço aí do Vasco da Gama. O jogador está muito adiantado nas suas negociações, nas tratativas com o Vasco da Gama. O jogador está lá no Canadá, aprimorando a forma física e passando as suas férias aí. Bom, meus amigos, ontem teve uma notícia a qual Marcelo Alves recebeu aí uma proposta para jogar no Vasco da Gama. Marcelo Alves, que foi o nosso zagueiro em 2020, que o Vasco da Gama infelizmente não ficou com ele, ele foi para o Vitória caiu para a terceira divisão. E é o seguinte, o Marcelo Alves voltou para o Madureira, o empréstimo dele acabou e o presidente do Madureira disse que não há nenhuma proposta feita aí do Vasco da Gama. Ele desconhece qualquer interesse do Vasco da Gama no atleta. O Vasco também deve anunciar aí nas próximas horas o Bruno Cortez. Falta muito pouco aí, o que está emperrando é a situação aí do tempo de contrato, jogador aí de 34 anos que estava lá no Grêmio. Hoje eu trouxe para vocês a situação do Benítez. Benítez quer sim voltar ao Vasco da Gama, ele declarou isso a pessoas muito próximas a ele. O Vasco, como qualquer clube no Brasil, fica com o pé atrás. Isto porque o Benítez tem um histórico muito grande aí de problemas físicos aí, mas há o interesse do próprio Benítez de continuar no Brasil e de preferência no Vasco da Gama, clube o qual ele já está ambientado. O Benítez que está fora dos planos do São Paulo. Hoje o Portal Terra trouxe uma novidade para a gente que foi com relação ao Luan, o menino maluquinho. Abre aspas aqui para o Luan. Se Deus quiser, no ano que vem estou no Brasil. A condição do Japão é muito boa, mas obrigado. Então ele está lá na segunda divisão do campeonato japonês, no Varen Nagasaki, e é o seguinte... O Luan ele foi oferecido aí ao Vasco da Gama. Ao saber aí do interesse do Vasco, ele disse que os agentes dele vai ver o que é o melhor para o futuro dele. Ele que tem pretensões aí de voltar para o Atlético Mineiro, mas por motivos óbvios ele não tem vaga aí no Atlético, e o Vasco da Gama foi um dos clubes aí que receberam aí esse atleta como um valor oferecido. Bom, com relação ao ataque, Daniel Amorim deve ser o nosso primeiro reforço aí. O presidente do Tombense falou que está praticamente tudo sacramentado. Diego Souza aí, acho muito difícil aí dele não ser jogador do Vasco da Gama no próximo ano. Não é achismo, é uma coisa muito óbvia. O irmão dele aí já está dando vários spoilers aí da chegada dele no Vasco. Inclusive, ele já tem uma proposta aí de 2 anos aí para ficar no Vasco. Diego Souza, se vier jogar no Vasco da Gama, é um reforço de peso, ainda mais que a gente vai disputar uma Série B. Hoje teve aí a situação do Raniel, que é um jogador que o Vasco da Gama também negocia, jogador lá do Santos, que está emperrando a situação do salário do Raniel. O Vasco quer fazer um meio a meio, o jogador ganha R$200 mil. Havia uma possibilidade dele ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro já descartou qualquer probabilidade, um jogador que também tem problemas físicos aí. E é o seguinte, esse atleta aí pode pintar sim no Vasco da Gama. Bom, e com relação aí ao substituto do Germancano, segundo o jornal paraguaio La Nación, o jogador está de malas prontas para vir jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre Vasco da Gama e o atleta, tudo acertado. O La Nación disse aí no dia de hoje que o atleta aceitou a proposta salarial do Vasco da Gama, muito vantajosa aí, e tá muito difícil para o Olímpia segurar o atleta lá
por conta aí do câmbio da moeda. O que o Vasco ofereceu foi muito maior. É um investimento que o Vasco está fazendo para trazer esse atleta aí, que, ao meu ver, é um jogador muito mais técnico, muito mais dinâmico do que o Germancano. Bom, vamos ver como que vai ficar todas essas negociações. Na parte da noite, na nossa live das 21h30, a gente passa mais novidades para vocês. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!